Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais uma touquinha ou gorro, como queiram, para apresentar nesse modelinho aqui. Super simples e fácil de fazer, com este pontinho que parece o ponto arroz, né? Ele lembra o ponto arroz porque fica com esse efeito bojudinho aqui. E eu gastei apenas um novelo de 100 gramas para fazer, menos de um novelo, né? E ficou assim. Um pontinho simples e fácil de fazer. Se você gostou, já deixa o seu like e continue assistindo, vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este material aqui. Eu vou trabalhar com este fio, esse novelo de 100 gramas, tem o Tex 500 e esse novelo vem 200 metros. Esse fio, né, o Tex 500, Tex tem a ver com o peso, a espessura, a composição dele, o material que ele foi feito. Então, sugere aqui no rótulo agulhas para trabalhar entre 4 a 5. Porém, eu vou trabalhar com a agulha número 5 para fazer a barra, porque eu gosto da barra um pouquinho mais justinha. E vou utilizar a agulha número 6 para fazer o restante do trabalho. Por que que eu vou utilizar a agulha número 6? O meu ponto ele é muito apertadinho, o ponto meia que eu utilizo é torcido, então ele não tem elasticidade, né? Muita elasticidade, não é igual ao ponto meia normal. Por isso eu vou trabalhar com esses dois pares de agulha. Você pode trabalhar com apenas um tipo, se preferir. Eu vou utilizar aqui a fita métrica. Eu recomendo para poder fazer o cálculo dos pontos, para saber se exatamente a quantidade que eu vou utilizar aqui para mim serve para você. É importante fazer uma amostra, ver quantos pontos cabem em 10 centímetros e depois medir aqui a circunferência da cabeça, se você quer adulto, infantil, e fazer a continha. Pegar essa quantidade de pontos que deu em 10 centímetros e multiplicar para descobrir exatamente a quantidade de pontos que você vai precisar. Eu vou utilizar também a tesoura e agulha de tapeçaria para finalizar o trabalho depois. Então, eu vou começar aqui o meu trabalho com a agulha menor, com a agulha número 5, porque eu vou fazer a barra. E eu vou começar o meu trabalho colocando 82 pontos. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora já posso dar início ao trabalho. Eu deixei essa pontinha de fio aqui para me auxiliar depois na costura. Eu gosto de costurar aqui de baixo para cima, né, da barra, e depois continuar com a parte de cima. Eu coloquei 82 pontos porque eu fiz a minha amostra e essa é mais ou menos a quantidade que eu preciso. E eu também conciliei com o ponto fantasia, com a quantidade de pontos necessários que eu vou precisar para executar. Eu vou começar o ponto com a barra 1 por 1, ou seja, múltiplos de 2. Então, eu tenho 82 pontos, ok, vai dar para eu fazer. Como eu disse, eu vou utilizar nesse trabalho 2 pontinhos de bordas, um no início e um no final. E por que, para que servem os pontos de bordas? Eles servem para deixar o trabalho mais alinhado e para ajudar na hora de costurar. Então, em todo o início de carreira, eu vou trabalhar esse primeiro pontinho da seguinte forma: só passando para a agulha assim, sem trabalhar e com o fio na frente mesmo. E agora eu vou abrir a sequência do ponto barra 1 por 1, que é um ponto meia,
e um ponto tricô. Por isso, múltiplos de 2. Eu vou sempre trabalhar esses 2 pontos assim. Sempre fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Um meia e um tricô. Sempre intercalando assim. Eu vou seguindo dessa forma até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho que é o de borda. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira do ponto barra 1 por 1 e eu fiz aqui um tricô, um meia, o último pontinho eu vou fazer em tricô e aqui no pontinho de borda eu também vou trabalhar em tricô. Mas se você quiser terminar a sequência com um ponto meia, ok, eu vou trabalhar com ponto tricô aqui no último pontinho de borda. Eu vou virar o trabalho e agora eu vou repetir o que eu fiz na primeira carreira. Eu vou repetir essa sequência de um ponto meio, um tricô, um meio, um tricô. Eu só vou continuar mantendo aqui sempre o primeiro pontinho que é o de borda, só passando para a agulha assim, sem trabalhar. E agora eu vou seguir como os pontos estão se apresentando. Aqui está pedindo, ó, ponto meia. Eu tenho aqui um meia, um tricô, um meia, um tricô. Essa carreira é igualzinha à primeira. Então, eu faço aqui meia onde tem meia, tricô onde tem tricô. Meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Vou seguindo assim até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira do ponto barra 1 por 1. Eu finalizei aqui a sequência com um meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou repetir esse ponto barra 1 por aproximadamente 4 centímetros. Sempre lembrando aqui de manter o primeiro pontinho, que é o de borda, só passando para a agulha sem trabalhar com o fio na frente mesmo. E agora é seguir com esse pontinho. Meia e um tricô. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e em centímetros eu tenho 4 centímetros. Agora eu já posso trocar o ponto e trocar também de agulhas. Eu vou começar a trabalhar com a agulha número 6 e eu estou do lado direito do trabalho. O ponto que eu vou utilizar agora consiste em 2 carreiras de repetições e pede uma quantidade que seja par. Eu preciso de números pares para seguir com a sequência do ponto. Eu tenho 82 pontos na agulha. Eu já posso guardar essa daqui. E eu vou continuar mantendo aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar dessa forma. E agora eu vou começar a sequência com um ponto em tricô e um ponto meia. Eu faço aqui um tricô e um meia, intercalando como aqui no ponto barra. Só que aqui no ponto barra eu comecei com um meia e um tricô, um meia e um tricô. Nessa primeira carreira do ponto, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia. Essa carreira é só isso, um tricô e um meia. Eu vou seguindo assim até chegar aqui no finalzinho, no pontinho de borda.
sempre intercalando um tricô e um meia, um tricô e um meia. Eu cheguei aqui no finalzinho desta primeira carreira e eu terminei a sequência com um tricô e um meia. Esse último pontinho é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu já posso guardar essa agulha número 5 e pegar a outra agulha número 6. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda e última carreira que compõe este ponto. Eu vou manter aqui o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e agora essa carreira vai ser toda em ponto meia. Dessa forma. Se você quiser fazer essa carreira toda em ponto tricô, também pode. É só isso aqui que eu vou seguir fazendo até chegar aqui no pontinho de borda. Tudo em meia. O meu ponto meia é torcido, por isso eu pego dessa forma aqui, pela alcinha de trás, assim. Eu coloco o fio atrás da agulha e faço assim. Mas você pode fazer o ponto meia normal, se quiser. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda e última carreira que compõe este ponto. Terminei a sequência aqui com ponto meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu vou virar o trabalho. A partir de agora, não tem mistério, é só repetição. Eu vou repetir essas duas carreiras até o tamanho desejado. Eu vou sempre pelo lado direito começar com um tricô, um meia, um tricô, um meia. Meu lado avesso vai ser todo em ponto meia. Eu vou seguir assim até o tamanho desejado. E eu vou fazer por aproximadamente 16 centímetros, porque eu preciso aqui, a contar da barra na medida final, 20 centímetros. Eu já tenho 4 centímetros de ponto barra 1 por 1, e agora eu vou fazer mais 16 centímetros desse ponto fantasia. Então, eu preciso no total de 20 centímetros aproximadamente. Então, eu vou seguindo aqui, sempre lembrando de manter o pontinho de borda. E seguindo a sequência com um tricô, um meia, um tricô, um meia. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho 20 centímetros a contar aqui da barra. Eu recomendo fazer a medida com um pouco de pontos em uma agulha e um pouco na outra, para o trabalho ficar aberto. Eu já fiz a medida e agora eu estou conferindo para efeito de visualização aqui. Eu tenho 20 centímetros. Eu terminei a carreira aqui pelo lado avesso, todo em ponto meia. E agora eu estou do lado direito do trabalho. Eu vou concluir essa carreira aqui e vou fazer as diminuições pelo lado avesso, porque eu acho mais fácil. Mas, se você quiser fazer aqui pelo lado direito, é só pegar 2 pontos e fazer um tricô, 2 pontos e fazer em meia, acompanhando os pontos, porém pegando de 2 em 2. Eu aqui vou começar, então, a fazer essa carreira normalmente, para poder chegar do lado avesso logo e começar as diminuições.
sempre mantendo aqui o pontinho de borda. Pontinho vai ficando assim. E esse é o lado avesso. Eu concluí aqui essa carreira do lado direito e agora eu vou para o lado avesso e vou fazer uma carreira de diminuições. E eu vou fazer essas diminuições da seguinte forma: eu vou manter aqui o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e agora eu vou fazer tudo em meia conforme o ponto, a sequência do ponto. Porém, eu vou pegar de 2 em 2 pontos para fazer o ponto meia. Então, eu começo aqui, após o pontinho de borda, pegando 2 pontos e fazendo um só em meia. Aqui eu fiz uma diminuição e eu vou seguindo assim até o finalzinho da carreira. Pego 2 pontos e faço um só. Então, a cada 2 pontos, eu faço aqui uma diminuição. Eu vou reduzir praticamente pela metade aqui a quantidade dos pontos na agulha. Assim. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições, sempre pegando de 2 em 2 pontos e fazendo um só em meia. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô e agora eu vou virar o trabalho. Eu estou do lado direito e agora eu vou fazer a mesma coisa, porém em ponto tricô. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, e agora eu vou pegar 2 pontos e vou fazer um só em tricô. Pego 2 e faço um só. 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em tricô. Vou fazendo assim até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira de diminuições do lado direito. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em tricô. E agora eu não vou mais fazer diminuições. Eu fiz apenas 2 carreiras e eu vou parar por aqui. Se você quiser continuar, ok, é só seguir aqui pelo lado avesso, fazendo 2 pontos juntos em meia, 2 pontos juntos em meia, até você achar necessário. Concluída aqui, então, as 2 carreiras de diminuições, agora eu vou cortar este fio em um tamanho que seja suficiente para passar por dentro desses pontos aqui e costurar a lateral, levando em consideração que eu já tenho aqui um pouquinho, né, um pedaço de fio, que eu vou começar a costura aqui de baixo para cima. Então, eu vou cortar um tamanho que não seja muito grande, não precisa ser grande. Agora é só utilizar uma agulha de tapeçaria para ajudar nessa parte final. Eu vou introduzir a ponta desse fio que eu cortei. E agora eu vou transferir, eu vou passar todos esses pontos aqui para esta agulha. Primeiro, eu coloco o fio nela. E vou passando com cuidado para não deixar escapar nenhum ponto. Eu preciso pegar todos os pontos. Senão a touca vai desmanchar. Eu puxo aqui, mas eu sempre deixo uma argolinha antes. Eu não puxo tudo, eu sempre deixo aqui uma argolinha.
porque depois eu passo o fio por ela para fechar o trabalho. Eu vou puxando aqui agora com cuidado, realizando esse processo. Agora que eu já transferi todos os pontos para cá, eu vou passar a agulha aqui por dentro dessa argolinha, assim, e vou franzir. Notem que eu estou franzindo aqui pelo lado avesso, ó, com o lado avesso para fora. Lembrando que se você quiser utilizar esse lado aqui como lado direito, também é ok. Eu estou franzindo aqui, esse para mim vai ser o lado avesso, porque eu vou dar uns pontinhos aqui, para esse furinho aqui, eu ficar bem fechadinho, ó, para o trabalho ficar fechado e não abrir depois. Então, eu vou pegar qualquer pontinho aleatório aqui, não tem nenhum pontinho específico, ó, e vou dar uns pontinhos aqui, para poder travar. Concluída aqui, então, a parte dos nozinhos, pelo lado avesso do trabalho, eu vou virar, vou passar para o lado direito. Aqui em cima ficou fechadinho, ó. Assim. E agora é só fazer a costura através dos pontos de bordas ou como você preferir. Então, é só organizar aqui direitinho e pegar aqui um pontinho de cada lado, ó. Tenho aqui, pego um pontinho do lado de cá e vou pegar um pontinho do lado de cá, ó. Assim. Novamente eu venho aqui e pego, ó. Tem um fio aqui, tem outro aqui. É sempre pegando um pontinho de cada lado. E assim vai fechando o trabalho. E desse lado aqui, a mesma coisa. É só introduzir a agulha, o fio na agulha, e pegar aqui o primeiro pontinho. Então, às vezes eu dou uma puxadinha aqui para poder identificar, tá? É normal fazer isso. E fazer aqui a união. E agora o processo é o mesmo, é sempre pegar um pontinho de cada lado. Pegar um pontinho de cada lado. E assim, a costura vai sendo feita. Depois de concluída a costura e com as pontinhas dos fios devidamente escondidas, a touquinha ficou assim. Eu estou do lado avesso, a costura ficou aqui, as pontinhas já foram escondidas. É só virar o trabalho pelo lado direito agora. A touquinha está prontinha para ser usada. A costura ficou aqui. A costura está acompanhando a barra aqui normalmente. Ó, a costura tá aqui. E ficou assim. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.